Olá, eu sou o aspirante Gabriel Ribeiro Pardini e vou falar sobre meu trabalho sobre detecção automática de pista de pouso clandestino na Amazônia, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. A Amazônia, ela enfrenta constantes desafios relacionados a ações ilícitas, como o desmatamento ilegal e o garimpo clandestino. Especificamente o garimpo é uma atividade ilegal que tem causado graves impactos ambientais, destruindo áreas naturais e contaminando rios próximos. Nesse contexto, a aviação clandestina ela atua como uma aliada logística para as atividades, pois ela permite a que ocorra a rápida transmissão de suprimentos para manter as atividades de formas constantes. Nesse sentido, nossos objetivos é desenvolver uma metodologia que automatize a detecção de pistas de pouso clandestinas na Amazônia. Para isso, nós vamos utilizar técnicas avançadas de aprendizado de máquina, como o Transfer Learning e o Ensemble Learning. Além disso, nós vamos avaliar diferentes algoritmos de classificação, detecção de pista, de, de forma a contribuir ao combate à mineração ilegal e outras atividades ilícitas na Amazônia. Partindo mais para a metodologia, nós vamos, para fazer todo esse processo, nós vamos nos servir de imagem de satélite de um servidor, que é o servidor Image 2023 Planet Labs, que é uma constelação de satélites que fornece imagens com 4 bandas ópticas de vermelho, verde, azul e infravermelho próximo, que é a banda Li, com resolução espacial de 4,7 metros. Essa resolução espacial é especialmente interessante para o nosso problema, pois ela permite que os alvos sejam visualizados de maneira bem nítida. E de forma formal dataset, nós vamos utilizar um mapeamento feito pelo Mapioma em 2021. Esse mapeamento ele contém as localizações geográficas de cada uma das pistas de pouso na Amazônia. Entretanto, como pode-se ver, é um mapeamento de 2021, ou seja, um mapeamento antigo. E ele foi feito utilizando inspeção visual das imagens, ou seja, a sua reprodutibilidade é bem complexa. E nosso intuito do nosso trabalho é fazer uma automatização disso. Como os métodos, nós vamos realizar o pré-processamento dos dados. Ou seja, nós vamos fazer a leitura dos dados e, organização e rotulagem. Então, basicamente, primeiramente, nós vamos pegar essas imagens de satélite da Planet, vamos cruzar essas imagens com o mapeamento feito pelo MapBiomes. Em cada um dos pontos ou localizações que o MapBiomes gerou, nós vamos fazer quadrados de 2 km por 2 km e recortar esses quadrados. E com isso nós vamos ter imagens de todas as pistas de pouso na Amazônia de 2021. Esse seria nosso dataset de pistas de pouso e treinamento. Para gerar ainda, nós precisamos de um dataset que não contenha um pista de pouso, para ser o contraponto. Para fazer o dataset de contraposição, nós, em vez de pegar pontos aleatórios, localizações aleatórias na Amazônia, nós fizemos de forma empírica. Ou seja, nós escolhemos de forma bem cuidadosa formas e formatos de imagens que tenham formatos que se pareçam com pistas de pouso, de forma a melhorar a robustez do algoritmo. Com os datasets prontos, os dados pré-processados, vamos realizar a construção e o treinamento do modelo. Para isso, nós vamos utilizar uma arquitetura chamada VGG16, pré-treinada e técnica de transfer learning. Basicamente, as imagens vão entrar nessa VGG16, que é uma rede neural convolucional, e ela já está pré-treinada. Então, retiramos as últimas camadas, que são as camadas de classificação da rede. As imagens serão passadas pela rede, até que, no final, será gerada uma matriz com as características dessas imagens. Após, nós vamos utilizar técnicas de classificação para realizar a captação das imagens. Para avaliar os modelos, nós vamos utilizar a avaliação cruzada, K-fold, Grid Search e também vamos utilizar algumas métricas de desempenho para verificar qual algoritmo ficou melhor que o outro. Aqui está um fluxograma de como todo o processo funciona. Primeiramente, iremos realizar a coleta dos dados, depois o pré-processamento, como falado, né? A coleta dos dados, pegamos imagens do satélite Plant, pré-processamento, fazer os recortes de 2 km por 2 km e construir o conjunto, o dataset de imagens que não contém pista de pouso. Ela pode dinamizar a construção do modelo com a VGG16 e as técnicas de classificação. Iremos utilizar a validação cruzada. A validação cruzada será para avaliar qual modelo é melhor que o outro de uma maneira mais fácil. E depois vamos verificar a análise de desempenho, ver qual algoritmo se tornou melhor que o outro nesse sentido.
Para realizar a execução do problema, nós utilizamos 5 algoritmos de aprendizagem de máquina. A Decision Tree, a árvore de decisão, Random Forest, Naive Bayes, Adabush e XGBoost. A Decision Tree é uma árvore de decisão e a Random Forest ela é uma união de várias árvores de decisão, ou seja, é um algoritmo de ensemble. O Naive Bayes é um algoritmo de probabilidade, um algoritmo probabilístico. E o Adabush e o XGBoost, eles usam algoritmos de boost, que são bastante novos e têm resultados muito interessantes. Então, são algoritmos relevantes para o contexto, né? No contexto de classificação de dados de inteligência artificial em geral. Como falado, nós vamos utilizar avaliação cruzada e o Grid Search. O Grid Search ele é um loop interno da avaliação cruzada para pegar os melhores hiperparâmetros para aquele algoritmo. Para isso, nós utilizamos alguns hiperparâmetros, não utilizamos todos, pegamos alguns que são mais representativos. Decision Tree nós utilizamos a profundidade máxima de 5, 10, 20. O número de estimadores, 50, 100, 200. O número de características, 5, 10, 5, 3, 5, 10. Do Adabush, o número de estimadores, 50, 100, 200. XGBoost também, 50, 100, 200. Cada um desses números que estão em negrito são os hiperparâmetros do algoritmo que tiveram o melhor resultado. Então, foram os hiperparâmetros que foram escolhidos para rodar os algoritmos finais. Perceba que todos os algoritmos sempre os hiperparâmetros tiveram os maiores valores, né? Demonstrando que era um problema complexo, né? De forma que necessita mais estimadores, mais características para gerar resultados melhores. O único que não foi o melhor foi o Decision Tree, que foi 10. Isso é explicado pela forma do algoritmo. Quando a árvore é muito longa, ela tende a overfitar muito fácil, ou seja, ela tende a acertar problemas ruidosos. Isso gera overfit. Por isso que o melhor de todos foi o 10, né? Que não é uma árvore tão pequena, que é uma árvore que não representa muito bem o problema, mas também é uma árvore muito grande que gera muito overfit. Analisando os resultados, percebemos que, de todos, nesse caso, esses resultados são resultados da avaliação cruzada, então utilizamos a avaliação cruzada e pegamos os resultados. Percebemos que o Decision Tree teve uma acurácia de 0,81, né, 81%, com um desvio padrão de 0,02. Esse desvio padrão está aí porque, como falado, é uma avaliação cruzada. Então, foi rodado 5 vezes o algoritmo e pegado a média do desvio padrão dessas 5 execuções. Esse algoritmo mostrou uma acurácia moderada e estável, devido à sua orientação de profundidade, e ajudou a reduzir o overfit. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que, como utilizamos o número de estimadores 10, o overfit não foi tão grande e teve um resultado considerável. Mas perceba que o Random Forest ele foi bem melhor que o Decision Tree, tendo 87% de acurácia. Isso é explicado porque o Random Forest é um algoritmo ensemble. Uma Decision Tree ela tende a overfitar muito. Mesmo com a profundidade não ser pequena, ela é um algoritmo que ela tem um grande desbalanceio entre representação e overfit. Quando eu faço um ensemble, ou seja, eu faço a união de várias árvores, essa tática essa característica de overfit, ela é dirimida, porque vão ter várias árvores votando de qual algoritmo é melhor que o outro. O Naive Bayes, ele teve uma acurácia de 79%, mais ou menos 0,02. Esse algoritmo teve o pior desempenho. E basicamente porque o Naive Bayes ele tem uma premissa que as características, os atributos, eles são têm independência condicional. E que não é verdade, pois os atributos foram gerados por meio de redes neurais convolucionais. E redes neurais convolucionais, como funciona a convolução, sempre há uma intersecção de forma como a convolução ela percorre a imagem. De forma que os atributos eles são inerentemente relacionados. E, ou seja, a premissa do Naive Bayes ela não funciona para esse problema. Por isso que ele teve a pior desempenho de todos os algoritmos utilizados. Perceba que o Adabush teve 89% e o XGBoost 91%. Ou seja, o algoritmo de boost, que é o Adabush e o XGBoost, tiveram o melhor resultado em relação dos anteriores. O XGBoost teve o melhor de todos, porque ele é uma técnica de boost mais avançada, mais nova. O Adabush é o primeiro algoritmo de boost lançado, ele é uma técnica de boost um pouco arcaica. Isso demonstra que a técnica de boost ela é muito boa para esse problema. Mas a técnica de boost ela tem um ponto negativo, que ela não é muito boa para dados ruidosos.
Como os dados, para o nosso problema, os dados foram pegados de mais satélites e foram todos muito bem visualizados e muito bem analisados, e foi diminuído o máximo o nível de ruído. Então a técnica de Bush foi aplicada e teve o melhor resultado. Mas caso tivemos imagens muito ruidosas, talvez a técnica de Bush teria um resultado um pouco pior. Aqui nós temos um Bloxplot de cada uma das 5 execuções da avaliação cruzada. Perceba que o G-Bush foi melhor. O Random Forest e o Adabush foram. O Adabush foi o segundo, o Random Forest foi o terceiro. Navibase bem lá embaixo. Perceba que o G-Bush ele teve um pouco. Dois outliers ali e o Random Forest um outlier. Mas perceba que os números ficaram bem próximos, então são outliers que a gente pode considerar. Assim. Também foram só 5 rodadas na avaliação cruzada, então não muda. São valores que não são tão determinantes. Aqui nós temos duas imagens na qual os algoritmos eles erraram, basicamente. A imagem da esquerda, ela mostra uma pista de pouso que não foi detectada pelo algoritmo. A pista da direita mostra o que ele falou que era pista de pouso e não era pista de pouso. Perceba que os algoritmos são perfeitos, eles têm erros, né? E na direita, perceba que a imagem está bem escura, né? De forma que isso dificultou o algoritmo a verificar. Então, para futuros passos, é importante a gente entender que a resolução temporal, ou seja, como as imagens são retiradas, em qual época do dia elas são tiradas, é muito importante para o nosso problema. Porque nós percebemos alguns erros em relação a isso. Então, dá para melhorar isso se a gente quiser analisar a resolução temporal do algoritmo. E no lado esquerdo, perceba que tem uma rua ali, que tem um formato parecido com uma pista, né? Apesar que tem umas curvas aqui, que o algoritmo errou. Então, perceba que é um erro facilmente identificado por uma inspeção visual, mas que é um erro do algoritmo, né? Então, uma forma que a gente pode fazer é talvez incluir no nosso algoritmo algumas formas algumas, por exemplo, localizações de rodovias na Amazônia. De forma que, mesmo que o algoritmo erre em relação a isso, nós poderemos fazer um pós-processamento dos dados, retirando, né, as imagens, né, que estão muito próximas a rodovias. Por isso, nós temos conclusão que a implementação de metodologias que automatizam a aprendizagem de máquina pode ser eficaz, quando tivemos 91% de acurácia, então, que é um resultado muito interessante. Os modelos de ensemble, como o CGBoost, tiveram desempenho superior. Então, o CGBoost, o AdaBoost e o Random Forest, são os de ensemble, tiveram melhor, mas de todos as técnicas de boost foram melhor de todas. E a utilização de técnicas para acelerar a identificação de área de atividades criminosas amazônicas é importante porque ela contribui para a produção do bioma e das comunidades locais. Então, esse é um algoritmo, é um começo de um algoritmo, né, que é complexo para esse dado, mas os resultados são bastante promissores, que podem ser aplicados para outras coisas. Essas foram as referências para os nossos slides, né, e muito obrigado.